E aí galera, o meu nome é Elaine Noemi e sejam bem-vindos para a primeira videoaula do canal. Então, gente, a bioquímica ela é um ramo da biologia que estuda o quê? Estuda as substâncias químicas e as suas reações dentro dos seres vivos. E o que é uma substância química? Primeiro, a gente precisa lembrar dos elementos químicos, mas não de todos, só de alguns, que são considerados os principais elementos, que são o carbono, o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos químicos, eles são considerados principais porque eles fazem parte da constituição dos seres vivos. Cerca de 98% da nossa constituição vem desses elementos. E eles formam o quê? Eles formam as substâncias químicas, que é a água, as proteínas, os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos e outras substâncias. O gráfico ele vem trazendo uma quantidade aproximada de cada substância dentro do ser humano, né? Sendo que o que tem mais é a água. Só que também falou de reações. E as reações, elas são o quê? Elas são transformações das substâncias. Por exemplo, digamos que um determinado carboidrato se junta a outro carboidrato. Cada carboidrato é uma substância química. E eles formam esse outro carboidrato, que é uma nova substância química. Então eles passaram por o quê? Por uma transformação. E tudo isso ocorre aonde? Ocorre dentro das nossas células. Só que nós, seres humanos, a gente não tem só uma célula. Não, a gente tem cerca de 3 trilhões de células. Então, é um processo complexo e quem estuda? A bioquímica. E agora a gente vai ver a diferença entre as substâncias orgânicas e as inorgânicas. E a diferença é justamente a presença de carbono como principal elemento. As substâncias orgânicas, elas têm carbono, né? E ele é o principal elemento da estrutura delas. Diferente das inorgânicas, que não têm carbono, né? É claro que há algumas exceções, né? Mas a principal diferença é essa, grava aí na tua mente. E quem são as substâncias orgânicas? É os carboidratos, né? O pãozinho, os lipídios, né? Como o azeite, as proteínas, como o peixinho, as vitaminas presentes nas frutas e os ácidos nucleicos, né, o DNA e o RNA, por exemplo. E as inorgânicas, né, são quem? É a água e os sais minerais. Então aqui a gente percebe que a bioquímica ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela está presente no dia a dia de vocês, né, no café da manhã, com um pãozinho, agora talvez com um docinho, uma aguazinha. Falando um pouco sobre reações, eu coloquei aqui do lado metabolismo. Justamente porque o metabolismo nada mais é do que um conjunto de reações. Então, se falou em reações químicas, você lembra logo de metabolismo. E aqui eu vou falar das principais reações, que é a de síntese e a de quebra. Elas são bem fáceis de aprender. Na de síntese, a gente vai ter a união de substâncias. Por exemplo, digamos que o azão e o bezão se conhecem em uma festa e aí formam um casal. Então, uniu as duas substâncias, A e B, formando uma nova substância, AB. Já na de quebra, é o oposto. Vai haver uma degradação dessas substâncias. O casalzinho tão apaixonado AB decidiu se separar. Digamos que chegou o carnaval. E aí eles o quê? Se separaram. Então a gente tem esses dois tipos de reações que ocorrem o tempo todo dentro das nossas células. Aqui eu preparei para vocês um mapa conceitual para vocês terem uma visão geral de tudo que foi estudado. Então a gente viu que a bioquímica, ela estuda as substâncias químicas e as suas reações dentro dos seres vivos, dentro das nossas células. E essas substâncias químicas, elas são divididas em orgânicas e inorgânicas. As substâncias orgânicas são quem? Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Já as inorgânicas é a água e os sais minerais. E o que diferencia substância orgânica de substância inorgânica é a presença do carbono como principal elemento. Já as reações, nós temos dois tipos, que é a de síntese e a de quebra.
Na síntese, nós temos a união de substâncias e na de quebra nós temos a degradação dessas substâncias. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer coisa deixa aqui nos comentários.